E você, pensa em perder uns quilinhos para 2016? Saiba que esse é um dos objetivos mais desejados pelos brasileiros. Quero perder uns quilinhos, ficar mais saudável e curtir muito meu afilhado. A maneira como você pensa a respeito de sua meta faz uma grande diferença. Você pode pensar sobre a mesma meta de uma forma que facilite alcançá-la ou que a torne quase impossível. A gente deveria começar com pequenos projetos, né? Então, e é interessante que tudo parte da nossa maneira de pensar, porque nós precisamos estar motivados para determinada situação que a gente gostaria de estar reorganizando na nossa vida, e aí a gente percebe muitas pessoas assim realmente bastante desmotivadas e acabam até afetando a autoestima delas porque elas gostariam de realizar e não conseguem. Mas tudo parte novamente da nossa maneira de pensar. O que acontece é, pela falta de planejamento, as coisas são levadas meio no soco, porque vai chegando a despesa, vem a conta para pagar e se você não se preveniu, se a receita não responder na mesma hora, você pode ficar numa situação de buscar dinheiro a juro, procurar bancos, coisa que poderia não ter acontecido se tivesse feito um planejamento e tivesse reservado receitas para fazer esses pagamentos no tempo em que eles acontecem. Se você planeja mudar de vida, assim, a questão do emprego, hoje a gente vive uma crise no país. E a crise não é só no país, a crise é mundial. Em alguns lugares a situação vem melhorando um pouco. A Europa, os Estados Unidos, vem apresentando alguns indicadores de melhora que não são tão bons assim também. Mas aqui no Brasil a coisa está pior, por uma série de circunstâncias. Então você tem aí um problema de emprego. Se você pensa em mudar de emprego, é claro, tem que entender que agora é uma época em que o emprego está mais escasso. Se você é muito especializado, pode ser que no seu setor, na área em que você atua, tu não vai sentir tanto. Mas se você pensa em fazer, o ideal é mudar. As pessoas muitas vezes partem para o empreendedorismo. Quando você vai empreender, você tem que sempre ter uma noção de que o negócio não vai dar a resposta imediata. Você tem uma renda, que é uma renda que você recebe da empresa que trabalha e que você não vai ter mais. E que se esperar que o negócio renda e dê condições suficientes de te pagar aquilo que tu ganhava, muitas vezes não acontece imediatamente. Então é bom sempre se prevenir. Se você pensa em empreender, comece a fazer uma reserva para ter pelo menos aí um ano ou até um ano e meio, pelo menos, dos seus gastos guardados. Porque essa é a parte que as pessoas não se previnem, muitas vezes, na hora do empreendedorismo. Elas não imaginam que o negócio não vai gerar receita suficiente para pagar as suas despesas. Ela vai ganhar menos durante um período. Então, o ideal é ter pelo menos aí uns 18 meses de gastos, de quanto você gasta, guardado já, ou previsto na verba que você vai investir, como um capital, um fundo para as suas despesas pessoais. É difícil fazer isso. É muito mais difícil pela disciplina que isso impõe. Pela restrição da renda, depende de quanto você ganha. Então, tem que haver planejamento nesse caso também. Você tem que saber que se você vai alçar voo numa aventura dessa, uma aventura de empreendedorismo, vou abrir um negócio, eu tenho que estar sabendo onde eu estou pisando. Ou seja, eu vou fazer um negócio, vou trabalhar muito, ele vai gerar receita, no começo menos, vai ter mais despesa, mais custo do que receita, mas que deve, com o tempo, ir se equilibrando e depois passando a ter lucro e te pagando, te remunerando por aquilo que tu espera. Está tudo muito acelerado, né? Nessa questão de, pensando um pouquinho sobre esse ano, né? Muita informação, o mundo, tudo muito assim, a internet, as redes sociais. E agora está muito essa tendência de um consumo menos exagerado, né? Das pessoas pararem, se conectarem com si mesmas também. Então, eu acho que é muito interessante a pessoa, além dela estar economizando tudo, não quer dizer o fato dela comprar uma coisa cara ou barata, não é isso, mas é comprar algo realmente que faça sentido para ela, né? E que daí também ela vai estar ajudando nessa questão de um consumo mais consciente, né? Não vai estar desperdiçando, que essa é uma questão que até está bem alta, tudo, né? As cores também, da tendência para o ano que vem, tudo tem muito a ver com essa parte de consumir mesmo, se conectar com o eu interior, essa questão assim. Quais são as cores para 2016? A Pantone, né, que ditou duas cores, que é, por exemplo, Rosé Quartz e é um Serenity, que é tipo um rosa clarinho e um azul, que são duas cores, tons pastel mesmo. Mesmo para buscar essa questão da tranquilidade, porque esse ano foi muito assim, dos atentados, tudo, né? Tudo muito rápido. Então isso vem, a moda, ela é muito com reflexo da sociedade, né? Então isso vem para acalmar, para trazer essa certa paz, assim, né? Tudo influencia. A pessoa está se sentindo bem, ela consegue ser ela mesma.
É até a questão assim da pessoa, às vezes, uma maquiagem que ela se sente bem, tudo assim, né? Tá se sentindo, olha, se olha no espelho e tá confortável, se olha, gostou da roupa, ela vai conseguir se portar de uma forma melhor, vai conseguir ser mais ela mesma, se sentir mais solta, sabe? E isso é uma coisa que influencia muito mesmo. Como é que é? Você faz uma lista de objetivos quando chega o fim do ano? Eu sempre faço, né? Eu sempre tive esse costume, assim, sempre fiz, assim, das metas que eu acho que é legal a gente colocar num papel. Não só voltado para moda, mas no geral, né? O que a gente quer. E eu acho que, assim, nem sempre, às vezes, tudo segue do jeito metódico que a gente quer. Quero isso, isso, isso. Não. O que importa é tu colocar os objetivos e, principalmente, dar o primeiro passo, né? Porque sem o primeiro passo, nada acontece, né? E a primeira, por exemplo, eu quero começar a fazer academia. Então, vai, se matricule, né? Não fique pensando, mas vai demorar muito tempo para chegar àquele corpo, aquela coisa. Não. Acho que tem que dar o primeiro passo e ir aos poucos, né? Não colocar os pés pelas mãos. E essa questão de objetivos é algo muito relativo também para as pessoas, né? Às vezes uma pessoa, eu quero ficar milionário. Para outra, não, eu quero viajar mais, eu quero conhecer mais os meus parentes, que eu não visitei, é algo muito relativo, né? Então, mas o que importa é colocar, mas também tomar atitude, né? Tenho 2 objetivos da minha saúde para cuidar e ajudar todos que precisarem de mim. Eu desejo a todo o pessoal rio-silense todo em geral felicidade, muita saúde e paz. Eu procuro colocar a minha vida nas mãos de Deus e deixo Deus conduzir os meus passos. E nós sempre temos que estar a serviço do projeto de Deus, que é um projeto de vida. Por isso eu vivo a vida a cada dia com muita alegria, porque só o hoje nos pertence, o amanhã já pertence para o Deus. Um não planejamento e uma vida desorganizada causa depressão, causa sentimentos de depressão. Por quê? Porque se ele não está organizado, se ele não está planejado, se a vida não está organizada, um exemplo apenas, todos os economistas recomendam que em algum momento do mês, do salário, a gente precisa colocar uma pequena porção na poupança. Para quê? Em ventura de doença, de uma viagem ou de um gasto extra. Ora, se eu não me planejei para isso e vier uma doença inesperada, uma viagem inesperada ou alguma coisa inesperada, um vendaval que tirou o telhado ou o carro que estragou, e se eu não tenho planejado algo de lado que eu coloquei em lado atrás, há tempos atrás, então certamente eu vou ter o quê? Estresse, ansiedade e, por que não, respondendo à pergunta, uma depressão que acaba entrando junto porque eu estava mal planejado e mal organizado na vida. Tem muita gente que gosta de planejar a vida dos outros, mas não gosta de planejar a sua própria vida. Como é que eu posso ser um agente de paz se eu não tenho paz? Como é que eu posso dar dicas de organização, de planejamento, de agenda, de sonhos e de metas para os outros se eu mesmo não as tenho? E aí o que acaba acontecendo é a triste realidade. Os meus atos acabam falando mais alto do que as palavras, infelizmente. E aí ninguém vai me ouvir. Por quê? Porque os meus atos falam mais alto daquilo que, na verdade, eu estou dizendo. Vale também como pai, vale como marido, vale como casal, em todas as áreas da vida. E a seguir, como se motivar para realizar suas metas em 2016? É daqui a pouco, depois do intervalo.